Bom dia, meu povo! Bem-vindos, né, ou bem-vindas, na verdade, a mais uma manhã de virada, gente. Esse é o nosso quinto encontro e que felicidade, que orgulho de você saber que você esteve comigo nesses 4 dias e que agora está assistindo a aula do quinto encontro. E mais na frente, um pouquinho, eu vou explicar mais coisas para você. Mas antes de tudo, a gente já começa a nossa conversa de hoje, porque eu queria só fazer uma retomada bem rapidinha do que nós construímos nesses últimos dias. A gente começou falando sobre aquilo que muitas vezes mantém a gente parado. Mesmo quando a gente sabe que quer mudar algumas coisas na nossa vida e parece que tudo fica inerte, que a gente fica ali estagnado, sem sair do lugar, né? Depois, gente, fomos entendendo, né, o processo, que nem sempre o que falta em nossas vidas é falta de conhecimento, que muitas vezes a gente já sabe muito mais do que a gente imagina, não é verdade? Mas ainda o quê? Só não conseguimos o quê? Enxergar o valor naquilo que a gente já sabe. Outra coisa também é que a gente também começou a olhar, né, para esse conhecimento não mais como uma coisa comum, como uma coisa sem importância, posso dizer, e começamos a olhar como um patrimônio, que o nosso conhecimento é o nosso patrimônio. Aquilo que a gente aprendeu, viveu, desenvolveu e carrega com a gente pode sim se transformar em quê? Em uma coisa concreta. Em uma coisa concreta. E hoje nós vamos falar de uma parte que eu acho muito importante, imprescindível, porque não adianta descobrir o que a gente já sabe, enxergar possibilidades e ter vontade de começar, se a gente olha para a própria vida e pensa assim. Mas onde isso tudo vai caber na minha vida, na minha rotina, no meu tempo? Como isso tudo, como esse meu desejo que eu tenho de alcançar, né, a liberdade de realizar todos os sonhos, como isso vai caber? Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Como fazer caber os filhos, o marido, família, casa, propósito, gente. E um novo projeto dentro da vida real. Inclusive, além disso tudo que eu usei aqui como exemplo, tem muitas de nós aqui, do nosso grupo, nossas mulheres que estão juntas, mulheres de propósito, de negócio, que eu amo chamar vocês mulheres de negócio, porque eu já vejo vocês realizando esse sonho de terem autonomia, liberdade, serem sim mulheres empreendedoras de negócio, que empreendem na sua família, que acreditam que vai dar certo em si mesma, nós somos essa corrente. Eu gosto de falar que juntas somos mais. Mas voltando aqui para o assunto, que eu quero acrescentar ainda é que muitas de nós ainda têm a jornada. Nós temos no grupo que temos pessoas que têm jornadas também na vida espiritual, na prática religiosa, né, que ajudam outras mulheres. Eu vou falar uma linguagem, porque o nosso grupo aqui, ele é diversificado. Tem mulheres que são cristãs, protestantes, tem mulheres que são espíritas, né? Tem mulheres que são de diversas religiões diferentes. E muitas se dedicam às suas religiões, temos até mulheres pastoras também, e por aí vai. O que eu quero dizer é como fazer tudo isso caber, Pri. E aí, vamos dar uma respirada, porque aqui, gente,
eu não estou propondo para você esperar uma vida perfeita, nem querendo que você dê conta de tudo, mas encontrar um espaço possível para aquilo que também é importante para você, para sua família e que vai fazer sentido para você. Eu quero falar também, antes da gente começar, sobre as nossas gravações. Por quê? Depois dessa retomada de tentativa que a gente fez da gravação do nosso encontro para hoje, entregar os links e tal, eu não consegui novamente ter acesso de entregar para todo mundo. Ontem eu falei com vocês, falei nos stories, hoje eu tentei novamente. Então, como eu tive algumas dificuldades de acesso e também de pessoas que tiveram dificuldade de acessar a aula também ontem, teve pessoas que eu mandei mensagem, falaram bem assim para mim, ô Pri, mandaram eu colocar código e não sei o quê, e não sei lá. Eu fiquei com medo e não coloquei. Eu falei, não, enquanto colocar os códigos, esse procedimento é normal mesmo, é padrão acontecer. Então, para que alguns não fiquem de fora da nossa sala de aula, eu decidi fazer a gravação em uma sala fechada. Ou seja, hoje eu estou gravando sozinha aqui, sem vocês comigo, sem vocês estarem ao vivo, porque eu não queria que nenhuma de vocês ficassem sem esse conteúdo, simplesmente porque não conseguiu entrar na sala para assistir a aula. Então, eu encontrei uma forma que, para mim, foi a mais justa de honrar quem esteve aqui comigo durante esses 7 dias e quem também se propôs estar comigo no decorrer da caminhada, né? Participou de uma aula, e por devidos motivos não pôde pegar todas. Então, para poder ser justo com todos, né, na medida do possível, porque justo a gente não consegue ser, Jesus, mas eu vou deixar as aulas aqui gravadas, disponíveis para vocês. Assim que eu conseguir estar ao vivo, conseguir estar ao vivo, não, assim que quando eu conseguir subir esse ao vivo, que eu prometi a partir das 13 horas eu começo a liberar o link. Acho que vou me atrasar um pouquinho, porque ainda estou no processo aqui de gravação. Então, eu vou subir no canal as aulas para que você possa assistir cada uma, tá bom? E não perder o conteúdo. A ideia é que você tenha acesso a essa caminhada todinha, toda a jornada dos 7 conteúdos. Lembrando que o 7º conteúdo, que é da aula de amanhã, esse eu vou gravar amanhã e vou subir amanhã para vocês. Então, depois que eu terminar aqui, eu vou organizar tudo e disponibilizar todos os links que na verdade eu acho que eu vou conseguir disponibilizar a playlist, que você vai só clicar na playlist e vai conseguir maratonar e assistir todas as manhãs de virada. Agora sim, a gente pode começar o nosso encontro de hoje. É só beber aqui uma aguinha. Não é chá, é água mesmo, e eu gosto de beber água assim na caneca também. E vamos lá, né, gente? Vamos começar. Tema de hoje, voltando novamente, como fazer caber. Como fazer caber. Uma vida cheia também pode ter espaço para alguma coisa nova. Eu coloquei esse subtítulo porque já quebrando uma objeção que acontece muito com muitas de minhas alunas. Elas chegam falando, eu não tenho. E eu creio, eu sei que realmente não tem tempo, não é fácil. Muitas vêm aqui com jornadas super
super exaustivas, né? Espero poder ajudar mesmo com a aula de hoje. Desculpa aqui, só estou aqui que eu recebi uma notificação do Google Meet perguntando se eu gostaria de continuar da chamada, e essa notificação vai vir algumas vezes mais, já que eu estou sozinha dentro da sala. Então, eu queria começar nossa conversa de hoje com uma situação que talvez seja familiar para todas nós. A gente pensa em começar alguma coisa nova. E quase sempre, gente, vem aquela pergunta, né? Mas onde eu vou colocar isso tudo na minha vida, Pri? Porque a vida, ela já está cheia, não é verdade? Tem filhos, tem marido, tem casa, tem família, tem trabalho, tem compromisso. Quem não tem marido, às vezes está nessa jornada como eu, de mãe, né, cuidando sozinha dos filhos, é pai, é mãe. Aí, ao mesmo tempo, você é a médica da família, você é a socorrista, você é a faxineira da casa, e você é empreendedora. Bora lá, mulherada, com energia aqui, porque o negócio, né, como diz uma aluna minha, não é fácil para ninguém, não. E aquelas que têm só marido, não tem marido, mas marido, gente. Marido precisa de atenção, né? Eu sou daquele povo que acredita sim, meu amor, seu marido faz tantas coisas boas para você, por que você não vai fazer uma comida para seu esposo? Uma comidinha, um mimo, cuidar, né? Cuidar de nós mulheres, gastar tempo com cuidado. Então, ter marido requer cuidado, requer tempo. Você também não só tem marido na vida se você só fica cuidando da casa, casa dá trabalho. A gente quer mimos também para nossa casa. Tem casa, tem que mimar a casa, porque a casa, gente, é o espaço que a gente passa mais tempo do nosso dia. Então, a gente tem. Se não é do nosso dia, Pri, vou corrigir isso. Se não é do nosso dia, a gente passa mais tempo, ou menos, mais tempo se dedicando na limpeza. Não é isso que eu queria falar. A gente quer ter mais tempo de qualidade. É onde a gente quer ter mais tempo de qualidade. Ou seja, ninguém aqui é à toa. Ninguém aqui é sem compromisso, não é verdade? Aí volta de novo aquilo que eu falei, tem mulheres aqui que têm vida ministerial, são tantas atividades, são tantas coisas que acontecem na vida. Então, tem mercado, comida, roupa, conta para pagar, mensagens para responder. E aí, meu povo, como é que fica tudo isso? Parece o quê? Que é só vontade? Que é mais uma ideia? Mais uma profissão chegando aí na sua vida, mais uma profissão nova. Sim, vou deixar agora você respirar. Falei tanta coisa, né? Dei tantos exemplos, porque eu quero que você comece a entrar nessa aula comigo, mas se encontrar. Ver em qual situação você se encontra nesse momento, você está. E eu quero dizer que talvez não seja apenas uma ideia. Talvez não seja uma profissão nova. Talvez não seja um desejo de voltar a trabalhar. Talvez seja vontade de ganhar o nosso próprio dinheiro. Ou simplesmente aquela sensação que a gente quer ter de eu queria construir alguma coisa que também fosse minha. E por que não, mulher? E por que não? Não estamos erradas em construir algo que seja nosso. Ontem eu compartilhei aqui um momento da minha vida, uma fase que eu comecei a empreender na confeitaria, usando lá a cozinha do meu apartamento, de um bolinho que eu achava que era apenas hobby, que eu gostava de fazer, cozinhar. Surgiu a primeira encomenda, estou resumindo aqui, e teve uma fase que o meu ex-marido, ele perdeu o trabalho. E da onde estava vindo? Din-din para pagar as contas do ateliê Suzana Bastos.
que pôde, teve a oportunidade de prover ali também a família. E isso dá uma felicidade para a gente, porque a gente quer contribuir. Nós somos mulheres de atitude, mulheres que amamos família, e porque a gente ama a nossa família, a gente quer colocar também dinheiro na mesa. Por mais que a gente não precise, né, muitas de nós, às vezes não precise, porque também eu já passei por essa fase, quando estava casada, de não precisar, mas quando precisou, eu tive a oportunidade, e aquilo me encheu de um orgulho danado. Hoje eu preciso colocar dinheiro na mesa, né? Sou a pai e mãe aqui presente na minha casa. E o que que acontece? É muito bom, lógico, né? Eu não estou trazendo aqui o mérito e a crença que eu carrego comigo, que eu acredito que isso é dom de Deus, que Deus nos capacita, é Deus que nos fortalece, que provê as nossas necessidades. Mas através dessas habilidades, da nossa, né, vontade de fazer isso acontecer. Então, talvez seja essa sensação de sentir lá dentro de falar assim: eu também queria fazer alguma coisa que fosse minha, né? Uma coisa para dizer que é meu. E aí vem aquela sensação de que não cabe, né? É sobre isso que eu quero conversar hoje, não sobre ter uma vida perfeita. Eu Eu até, gente, brinco, sabe, com as pessoas mais íntimas, que eu tenho dificuldade de me relacionar com pessoas perfeitas. Eu não gosto de gente perfeita. Porque gente perfeito, que se acha perfeito, é cansativo demais, né? A vida, ela é imperfeita, cheia de pessoas imperfeitas, mas a gente está aqui tentando evoluir, melhorar todos os dias. E eu não estou aqui para propor para você ter a vida perfeita, mas diante de todas as imperfeições, diante de todas as coisas que tem ao seu redor, você conseguir viver a vida que é perfeita para você, nos seus termos, da forma que lhe cabe viver, né? Com o seu controle, do seu jeito. Então é isso. A gente pode viver, isso é possível. É possível. E aí eu já quero começar falando sobre que a nossa vida, gente, não vai ficar vazia para a gente poder começar. Eu já quero desmentir esse mito que muita gente acha que tem que ter um tempo na agenda. É quando tudo melhorar, é quando tiver condições financeiras, é quando eu tiver mais tempo. Não, não dá para esperar a vida perfeita. A gente espera pela vida possível. Então, nossa vida não vai ficar vazia para então a gente começar. Vou até escrever aqui, salvei aqui essa letra. Ela não vai ficar, ela não vai ficar vazia primeiro, ficar vazia primeiro só para depois. Pronto. Ela não vai ficar vazia primeiro só para depois você começar. Porque tem uma espera que eu acho que é muito comum da gente. A gente pensa, quando os meus filhos crescerem, eu começo. Ah, eu já pensei muito assim. Às vezes me pego até hoje em determinadas coisas pensando assim.
Quando eu tiver mais tempo, eu começo. Quando a casa estiver mais organizada, eu começo. Quando essa fase passar, eu começo. Eu vou dar um exemplo meio esdrúxulo aqui, mais do meu cotidiano mesmo. Desculpa, eu tenho lá nos fundos um quartinho não é de arrumos, de tipo lavanderia, com arrumos, né? Então fica tudo lá. E tinha muita roupa para lavar, eu recebi muita visita em casa, muita gente, roupa de cama, depois recebi de novo. E aquela coisa assim, aquele lugar, e eu só pensando assim, depois que eu lavar todas as roupas, organizar toda a casa, eu arrumo lá. Gente, vocês acreditam que isso foram passando semanas, meses? Por quê? Quando eu terminava de lavar uma, as roupas de cama, colocar tudo de novo, às vezes aparecia uma nova visita, vocês acreditam? Ou então, já estava tudo bagunçado de novo na casa, que eu tinha que vir organizando, lavando e fazendo de novo a faxina. Então, a gente tem que conseguir ajustar, nem que seja, arruma um pouco hoje, arruma um pouco amanhã. Então, quando essa fase passar, quando eu tiver tempo, às vezes nunca vai ter. Então, o tempo a gente ajusta e faz. Só que tem uma coisa que a vida ensina pra gente. É que uma fase passa e outra começa. Um filho cresce, gente, mas aparece outra preocupação. O trabalho ele muda, não é verdade? Muda. Ontem mesmo eu contei né, tantas mudanças que eu tive na vida profissional. Só que a família continua precisando da gente, né? A rotina muda. E quando a gente percebe, passou muito tempo esperando a vida, esperando a vida ficar tranquila. Só que talvez a vida nunca fique exatamente tranquila ou nos termos que a gente quer, né, de para começar. E aí eu comecei a pensar que talvez a pergunta que a gente precise fazer não seja quando eu vou ter tempo para começar? E começar a refletir, pensar sobre o que é possível começar dentro da vida que eu tenho hoje. O que é possível? O que é possível? O que é possível fazer hoje? O que é possível fazer hoje? Para começar, para caber já com a vida que eu já tenho hoje. Então, essa pergunta muda bastante as coisas, porque ela não exige uma vida diferente, né? Uma vida da Disney. Ela olha para a nossa vida que já existe e pergunta como eu posso começar daqui. E essa frase, ela é muito importante quando a gente compreende, entende. Nossa, traz a consciência para o momento, para a nossa vida, para a nossa rotina e vê o que é possível. Porque, gente, começar não significa fazer tudo. Repete aí comigo. Você está assistindo, mas repete comigo. Começar não significa fazer tudo. Não significa fazer tudo, gente. Começar é um passo possível. Não significa fazer tudo. E talvez uma das coisas que mais sustentam a gente seja justamente essa ideia de começar. Porque quando pensamos em um novo projeto, a nossa cabeça
não pensa primeiro no primeiro passo. Ela pensa em tudo. Pensa na profissão como um todo, pensa no dinheiro, pensa nos clientes, pensa no Instagram, pensa nos horários, pensa no produto. E em como tudo isso vai funcionar. E quando a gente olha para o tamanho daquilo tudo e que a gente deu, né, para tudo, dá vontade, dá até medo pelo tamanho. Já viu aquela frase? Só filho de gigante que nasce grande? Aí tudo se torna mais difícil para dar o primeiro passo. Por quê? A gente não começa pelo projeto inteiro. A gente começa por uma parte, por uma conversa, por uma pesquisa, uma primeira aula que a gente vai ter, um primeiro cliente, talvez, um primeiro teste, uma primeira venda, quem sabe, mas uma primeira decisão. E eu acho que essa é a diferença que muda tudo. Porque uma coisa é eu olhar para a vida e pensar, eu preciso construir um negócio. Outra coisa é eu perguntar, qual o próximo passo que eu consigo dar? Talvez seja por aí que a gente consiga começar a fazer caber. Percebe como a última pergunta, a forma de perguntar faz diferença e não traz aquele sobrepeso? Eu lembro que quando eu comecei a escrever o efeito borboleta, minha mentalidade já era bem diferente com relação do primeiro livro que eu escrevi. Meu primeiro livro, gente, não foi, né? O que eu publiquei foi o Confeitaria com Amor, mas eu já tinha um livro escrito do método Lambeth, que eu passei muito tempo pesquisando e tudo mais, esse eu nunca publiquei. E aí, o que que acontece? Antes eu pensava muito faraônico. Não que seja errado, a gente tem que sonhar grande. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas ter sempre muitos recursos para poder começar. Então, voltando ao método Lambeth, eu já era uma profissional que já trabalhava e dava aulas sobre o método de Lambeth, porque, por ser autodidata, eu desenvolvi a técnica a partir do meu método e criei módulos, apostilas, ministrava já aulas pelo Brasil e na África. Mas eu queria escrever um livro sobre o assunto, eu achei que só depois que eu fosse para a Inglaterra, que eu estudasse com o confeiteiro que recebeu o selo da família real, que havia estudado com a família real, só depois dele reconhecer meu trabalho, que eu poderia escrever sobre o assunto, porque ele era detentor da técnica. E olha, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. O cara, ele é excepcional, mas o que ele me ensinou lá não foi nada a ver com a técnica, para te falar a verdade. O que ele me ensinou lá foi uma coisa totalmente diferente. Não que o curso não era sobre a técnica. É porque o que ele ensinou eu já sabia sobre a técnica, mas o que eu não sabia era sobre a liberdade de você ser o autor na hora de você desenvolver sua técnica. Então, assim, ele me ensinou a trabalhar mais com aquilo que eu sou e eu consegui perceber minha obra como algo bonito. Mas sobre a técnica, sobre o que eu já fazia, era o que exatamente ele também fazia. Inclusive, eu passei em uma seleção para estudar com ele. Eu estive em uma seleção, né, representando o Brasil, estudar com ele. E quando estive com ele ficou maravilhado com o quanto eu estava evoluída na técnica. Mas, para mim, o que eu sabia, não estou falando isso para ficar em si mesmada e para poder ficar aqui, né, abrilhantando o currículo, até porque, se vocês conhecem minha trajetória, as pessoas sabem mesmo de um
de algo ou outro, quem me conhece desde o início, porque eu não sou tanto de falar, e quando você convive comigo no início, tudo que eu não te falo é sobre currículo, sobre diploma. Eu nunca gostei da ideia de aparecer primeiro. É aquilo que não é o que é importante para um relacionamento. E eu sou uma pessoa muito simples, né? No meu dia a dia, e por isso muitas vezes até as pessoas se decepcionam comigo. Ao TDAH já estou indo para outra situação. Inclusive, é, uma pessoa que leu o meu livro chegou para mim assim: ah, mas você é uma pessoa tão simples, como é que você conseguiu escrever, né? Eu achei engraçado aquilo. E falei, poxa, eu acho que eu estou conseguindo ser a pessoa que realmente eu quero ser. Então, dito isso, eu era essa pessoa que achava que precisava de muitas coisas, de muitos diplomas, de muitos recursos, de muita coisa envolvida a situação, para depois sair do lugar. Mas volta aquela palavra que eu falo, sempre aquela frase, não sei de quem é essa frase, o autor mesmo, mas que diz que o feito é melhor do que o perfeito. Então, muitas vezes nem é a falta de tempo, às vezes, gente, é falta de um espaço definido. Porque aí vem uma questão que eu acho muito prática. A gente fala muito, eu não tenho tempo, né? Ou eu não tenho os recursos suficientes. E muitas vezes não tem tempo mesmo. Só que existe outra coisa que pode estar acontecendo. Tudo aquilo que parece na nossa frente vira prioridade. O filho chama, a gente para. Chega uma mensagem, a gente responde. A casa precisa de alguma coisa, a gente resolve. Alguém pede ajuda, a gente vai. E aquilo que é nosso fica para depois, porque acaba não importando. Mas porque nunca ganhou um lugar certo, acaba não importando na nossa vida, porque não ganhou um lugar de prioridade também. Então, eu não estou falando de encontrar 3 horas livres por dia, um dia todo. Eu não sei, cada um tem o seu jeito, né, de resolver as coisas da vida e tem o seu tempo. E talvez isso talvez nem seja possível, como eu tenho alunas que me falaram que quando iam começar a colocar em ação os projetos, falaram que só podia dar 15 minutos do seu dia. Eu estou falando de uma coisa muito menor. Qual espaço da minha vida, na minha semana, pode ser meu? Eu posso tirar para mim. Eu posso me escolher nesse tempo. Pode ser 1 hora, pode ser 2, pode ser uma manhã, pode ser pouco. Mas precisa existir, porque aquilo que nunca entra na agenda acaba sempre, gente, ficando para depois. E é isso. Depois, amanhã vai ser passado. Aliás, depois acaba virando passado. E a gente vive o presente. Quando vai fazer parte um tempo para a gente no presente? Meu povo, veja bem, nem tudo, nem tudo é urgente. Só que, mas nem tudo que importa pode ficar para depois.
nem tudo é urgente, mas nem tudo que importa, que é importante, pode ficar para depois. Porque nós somos muito boas em cuidar das urgências. Como eu falei, eu gosto de mimar a família, mas acabo, às vezes, não tendo tempo para mim mesmo. Mesmo trabalhando de casa, gente, eu tenho uma vida bastante corrida, porque além de estudar, eu trabalho, e é deste trabalho aqui que eu tiro o sustento como pai e mãe do meu lar para estar abençoando o meu lar financeiramente. Mas também existe o tempo que eu preciso de dar, a qualidade dos filhos. Faço o almoço, faço a janta. A janta não, a gente não janta, toma café. E acaba sendo, às vezes, o dia super corrido. E quando eu vou dormir, eu tô super cansada. Só que de uns tempos para cá, o que que tem acontecido? Eu tenho priorizado coisas para mim. Porque tudo é urgente. Eu falo, eu fico super triste quando eu não consigo entregar uma comidinha gostosa. Eu quero entregar uma comidinha gostosa. Quero deixar a pia sempre sem pratos. O que que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que tudo tem urgência, tudo tem necessidade. A família precisa e a gente vai lá e resolve. A casa precisa, a gente vai lá e faz. Alguém chama, a gente vai lá e atende. Já viu que casa nunca para? Um toma água e deixa fora do lugar. O outro toma água e deixa o copo fora do lugar. Gente, isso não tem nada de errado. O problema é que a gente começa quando tudo é importante, menos aquilo que também é nosso. Porque projeto nenhum cresce só com o tempo de sobra. Foi aí que eu tomei uma decisão. Eu comecei a tirar tempo para mim e para os meus projetos. Há uns 2 meses atrás, eu falei aqui em casa, falei, olha, se não forem lá fazer o almoço, eu não vou poder, porque eu tenho um compromisso. Essa semana eu tenho um compromisso. Tenho um compromisso comigo e tenho um compromisso com o meu trabalho. Prioridades do meu trabalho também. Por quê? Nenhum projeto cresce só com tempo de sobra. Eu estava maratonando, entrando 11 da noite e não tinha terminado todas as demandas do dia. Tirei uma manhã todinha e fiquei deitada na cama. Fiquei deitada na cama, fiquei descansando. E me dediquei depois, uma semana, para que nascesse a imersão da casa para o caixa. Me dediquei todas as manhãs durante uma semana. E aí, almoço chegou na mesa um pouquinho mais atrasado. Teve dia que eu fiz à noite, para no outro dia o pessoal ter o almoço. Mas assim, foi um ajuste. Volto de novo a falar, nenhum projeto cresce só com tempo de sobra. E eu não estou dizendo aqui, gente, que a gente precisa deixar a família de lado. Eu estou dizendo que talvez algumas coisas também precisem entrar na nossa lista de prioridades. A nossa profissão, ela importa, a nossa autonomia importa, a nossa vontade de aprender também importa. E construir uma renda pode importar muito, mas também pode acontecer de a mulher não estar precisando de dinheiro nesse momento e tá tudo bem. Mas talvez ela queira ter uma profissão, talvez ela queira ter uma coisa própria, talvez ela queira poder tomar as próprias decisões, e talvez ela queira o quê? Desenvolver uma habilidade que sempre deixou para depois. A gente não precisa esperar estar precisando de dinheiro
para ter o dinheiro de construir alguma coisa que é nossa, que a gente quer fazer, que a gente quer construir. Cuidar dos outros não precisa significar abandonar os nossos projetos. E uma coisa que eu falo aqui, por exemplo, aqui em casa, somos equipe. Então, aí, agora todo mundo se ajusta. Todo mundo se ajusta para poder também essa mulher existir. E eu acho muito importante a gente falar disso sem colocar uma coisa contra a outra. Não é família ou projeto. Não é maternidade ou profissão. Não é casamento ou autonomia. Não é casamento ou separação, tá? A vida não precisa ser dividida, gente. O que a gente precisa é aprender, organizar essa vida para que essas coisas possam existir juntas. E claro que vão existir fases também. Vai ter semanas em que o filho vai precisar mais da gente. Vai ter períodos em que o trabalho vai exigir mais. Vai ter momentos em que a casa vai ocupar mais espaço. E isso faz parte. O problema, gente, é não diminuir o ritmo em algumas fases. O problema é abandonar para sempre aquilo que também importa para a gente. E talvez o nosso objetivo não seja dar conta de tudo. Talvez o nosso objetivo seja aprender a continuar, mesmo que os ritmos sejam diferentes. E eu vou lhe falar uma coisa: quando a gente também coloca a nossa família no nosso contexto, de ser equipe, de compreender também os nossos sonhos e as nossas vontades, de entender esses ajustes, eles também passam a caminhar. Então, nessas semanas que eu precisei, por quê? Eu já estou em outra fase do meu negócio, no momento de começar a escalar. E também a minha demanda mensal financeira ela é alta, eu sou só, né? Posso dizer que em Portugal tenho uma casa, tenho filhos, eu preciso ter mais tempo de trabalho. Eu não vou vender para você uma mentira, uma vida que dizem na internet, que fala que você pode passar dias, semanas sem trabalhar. Gente, eu faço meus horários de trabalho e eu dou os meus momentos de folga. E houve dias que eu precisei ficar imersiva mesmo, trabalhar muito para desenvolver o próximo projeto e para chegar ao momento de escala. Só que isso não quer dizer que é a mesma coisa para você. Desculpa. Mas também eu já tive períodos que eu precisei ter 2 trabalhos fora de casa, trabalhar a noite toda, depois fazer trabalhos durante o dia, né? Eu trabalhei em alojamento local, trabalhei como diarista, né, de fazer limpezas, faxinas, e aí me sobrava pouco tempo para dormir. Dentro desse pouco tempo, eu ainda tirava os 30 minutos para escrever o livro e a desenvolver os meus projetos. Era pouquinho, mas eu estava alimentando o meu sonho. Não estava abrindo mão do meu sonho. Hoje, já é uma fase diferente. Já é uma fase que eu posso sentir os frutos disso, né? Já não tenho tantas horas assim, não perco noite fora de casa, vejo meus filhos todos os dias, posso trabalhar assistindo. Eu sei que Caio está aqui, ó, está no quarto ou está na cozinha, né? Estão de férias. E é isso. É a gente
fazer caber no tamanho que a gente consegue sustentar. No começo eu só podia sustentar 30 minutinhos, mas eu era dedicada aos meus 30 minutinhos. Hoje, eu dedico 8 horas do meu dia e tem dias que eu dedico 10 horas do meu dia. Mas é uma escolha minha, que eu consigo sustentar e envolvo a minha família nesse processo e falo, gente, quando eu sentar na minha cadeira, quando eu estiver no meu escritório, vocês sabem que é meu horário de trabalho. Agora, não é me chamando. E aí, para dar conta das coisas de casa, o que eu faço? Eu tenho um intervalo de almoço. Então, é a hora que eu levanto. Vou fazer o almoço. Ontem o almoço saiu um pouco mais tarde, não saiu no horário. Mas eu levantei, me dei a minha hora de almoço, fiz o almoço, sentei no meu sofá, tomei meu cafezinho, que eu sento no sofá para tomar meu café, cruzo as pernas ali, e é a hora que eu vou pegar o telefone para entrar no WhatsApp ou em uma rede social para mim, não para a empresa. Eu vou responder uma mensagem, eu vou conversar com uma pessoa, mas eu fiz caber naquilo que eu consigo sustentar. E aqui eu quero trazer isso para uma coisa bem prática. Se hoje você só consegue separar 2 horas por semana para o seu projeto, comece com 2 horas. Não precisa montar uma rotina de 6 horas que vai te sobrecarregar e que você não vai conseguir sustentar. Ou porque você viu outra pessoa fazendo e falando na internet, que era assim que tinha que ser. Como eu li aquele livro, Milagres da Manhã, levantar às 5 da manhã, eu vou fazer uma confissão aqui para vocês. Eu acordava todos os dias às 4:30 da manhã, desde criança, porque eu e meu pai era assim. Meu pai ensinou assim, 5 horas da manhã, ele já estava ligando o som, indo tomar banho e tal, ele tinha compromisso de oração na igreja, eu cresci nesse ambiente. E toda a vida. Quando eu li esse livro, Milagres da Manhã, não me fez diferença no sentido de violentar, acrescentar isso na minha rotina, porque já era minha rotina. Eu só priorizei o que eu ia colocar na minha rotina a partir das 5 da manhã. Então, 4:30 eu acordava, ficava até 5 na cama, me dava esse privilégio, mas 5 horas eu já estava com as formiguinhas aqui agoniando. Hoje, o que eu quero confessar com você é que hoje eu já não consigo mais, depois de mudar para Portugal, depois dos primeiros anos aqui, trabalhando à noite, de dia, fiquei com minha rotina de vida, fiquei toda diferente. Hoje eu não levanto mais essa hora. Então, hoje, eu só levanto antes das 8 horas se eu tiver compromisso com o Caio e com a Mariana. Né? Aí sim, eu vou levantar às 7:30 da manhã, vou levantar antes. Mas hoje eu me permito levantar às 8. Começar minha rotina a partir das 8 da manhã. Faço lentamente meu período de 1 hora da manhã, eu vou na minha meditação, faço meu cafezinho, depois faço lá a minha oração, porque minha vida funciona assim, eu preciso desse tempo desacelerado, quando está um dia bonito, vou ver a luz, aquela coisa bem lenta, sem exagero, sem estresse, porque eu gosto de começar o dia assim. Aí depois disso, gente, aí eu vou sentar, vou ler um trecho, meus 15, 30 minutinhos de leitura diária, vou fazer, grifar, ó, trabalho, rotina, trabalho, casa, 9:30 da manhã. E tá tudo bem, porque é o que eu consigo sustentar. Hoje, prioridade é minha saúde,
deixar que meu corpo também descanse. E depois disso eu continuo. Então, não é a vida que cabe para outra pessoa, não é porque o livro lá, Milagres da Manhã, falou que eu preciso acordar às 5 da manhã, mas é porque hoje é o que eu consigo sustentar. A Priscila de hoje sustenta esse estilo de vida. Tá tudo bem. Então, eu preciso montar uma rotina com o que cabe para mim. Porque a vida da outra pessoa não é a minha vida, não é a sua vida. A realidade que o outro tem não é sua vida. Talvez o outro amanheça amanhã tendo uma pessoa para cuidar da casa, preparar o café. Talvez você precise levantar mais cedo ou dormir mais cedo, eu não sei. Mas é a rotina que você vai construir e que vai conseguir sustentar. Porque é a gente ser fiel com a gente. Eu vou fazer isso aqui porque é isso aqui que me cabe, é que eu que dá certo, não vou acrescentar loucuras. Ah, Pri, mas você fala isso porque você não precisa de dinheiro. Quem disse que eu não preciso? Eu sustento 2 filhos em outro país, em outra moeda, em euros. É casa, é família, é trabalho, são muitas coisas. Então, e mesmo assim, dá certo. Por quê? A diferença, gente, é consistência. Porque quando eu tenho consistência, eu não faço somente durante 3 dias. É algo que eu vou fazer e vou continuar. Uma das coisas, uma das ferramentas que eu utilizo no meu trabalho é a produção de conteúdo. Eu passo, gente, muitas horas produzindo conteúdo, todos os dias, religiosamente. Eu posto lá 3 ações em todas as minhas redes sociais. Por que que eu faço isso? Porque eu sei que vem o meu financeiro, porque eu sei que eu estou trabalhando com algoritmos para eles entenderem qual é meu produto, para eles reconhecerem meu trabalho, né, e indicarem meu trabalho, levar para mais pessoas. Então, quanto mais conteúdo e conteúdo com qualidade eu vou produzindo, mais o meu público vai conhecendo o meu produto, mais possibilidades eu vou tendo. Então, essa é uma ferramenta que eu utilizo, não quer dizer que você também vá utilizar, mas é consistência. Eu quero dizer isso para dizer que é consistência. É continuar naquilo que a gente se propõe. Porque às vezes o começo vai parecer pequeno demais. Por exemplo, gente, vou ser honesta com você aqui, eu não gosto de ficar fantasiando as coisas, dizendo umas coisas que não existem. Eu poderia muito bem usar e falar bem assim, nossa, milhares de pessoas estavam comigo nas manhãs de virada. Mas não, eu me propus estar aqui nas manhãs de virada e falei, se tivesse uma pessoa, nenhuma pessoa, eu ia estar aqui presente do mesmo jeito e fazendo como se fosse para milhares de pessoas, porque é constância. E quando você se propõe a um novo projeto, do qual você está fazendo organicamente, você não vai encontrar muitas pessoas que vão aderir, que vão acreditar na ideia ou que vão se sentir pronto para caminhar contigo nessa nova ideia. Então, vai começar pequeno e às vezes sem muita importância. Só que isso você vai manter constância. E o resultado vai dizer mais na frente a constância que você teve. Isso significa que você encontrou uma forma possível de começar. Depois você vai olhar e vai ver assim, nossa, que bacana eu ter perseverado.
E quando a gente encontra uma forma possível, a gente começa a acontecer algo interessante com a gente. Porque aquilo deixa de apenas de ser uma vontade, deixa de ser também algo sofredor e começa a virar parte da nossa vida. Não fica mais sendo, né, algo difícil demais de sustentar. Seu projeto precisa entrar na sua vida, na sua rotina, no seu jeito de ser. Anota aí. Seu projeto precisa entrar na sua vida. Não você entrar na vida do projeto. Tem que entrar na sua vida, no seu jeito de ser. O melhor, meu projeto. Eu não sei se vocês observaram, estamos falando só sobre mentalidade esses dias. Mentalidade. E talvez seja essa, gente, a principal virada da nossa conversa. Porque durante muito tempo a gente pode ficar esperando a vida abrir espaços. E quando a gente entende mentalidade forte, só que talvez esperando abrir espaços mais diferentes, a gente faz esses espaços acontecerem. Porque esses espaços não vão aparecer sozinhos no nosso caminho. Eles não vão aparecer do nada. E a gente que vai precisar criar, dar oportunidades para esses espaços acontecerem. E não precisa ser enorme. Talvez vai ser como minha aluna, 15 minutinhos por dia. Talvez será como eu, 30 minutinhos. Não precisa ser perfeito, precisa ser real. Porque quando a gente protege um pequeno espaço com alguma coisa que realmente importa, começa a acontecer uma grande mudança. A gente não começa a se enxergar diferente. No sentido de achar que a gente é não gigante, achar que a gente é estranho demais, né? Ou sonhador demais. Na minha família, eu sou conhecida como a sonhadora. E aí, as pessoas só vão acreditar na gente quando a gente começa a entregar esses resultados. Constância é um resultado. Você abrir espaço e ser constante naquilo que propõe é resultado. É gerar essa confiança da gente, ó, não é só falar, mas é agir. Porque senão a gente vai ficar amanhã, como é a história da dieta. Segunda-feira eu começo, segunda-feira eu começo. E aí, pouco a pouco, aquilo que era só uma vontade, ela começa a fazer o quê? Parte da nossa realidade. E é assim, gente, que a gente começa a fazer caber. E aí eu pergunto para você agora, onde cabe? Onde cabe aquilo que você tem sonhado? Onde você pode ajustar? Olha para você ver. Eu
A gente se propõe mesmo fazer quando a gente coloca como prioridade, né? Eu estava falando que estava sem tempo e precisava encarar e estudar inteligência artificial. E para isso, gente, eu tirei o tempinho que eu ficava assistindo minha novelinha da, da noite, eu coloco para dormir, né? Então, coloquei, comecei também a utilizar para estudar. Fiz o primeiro curso, gostei. No segundo, eu já sabia a importância que eu precisava para o meu negócio. E aí, já não foi mais um tempinho ali antes de dormir. Já consegui encaixar na minha rotina como uma ferramenta para o trabalho. Então, eu quero terminar essa nossa conversa de hoje com a pergunta, né? Com essa pergunta simples: onde cabe? Não pensa que na sua vida inteira. Pensa nesse dia, nessa semana, na próxima semana. Onde cabe você? Qual espaço você consegue proteger para começar alguma coisa que é importante para você? Pode ser uma hora, duas, tô até repetitiva, né? Pode ser uma manhã, pode ser o tempo que você realmente consegue. É porque eu quero que fique bem fixado na sua cabeça, não é o tempo que talvez você gostaria de ter, é o que é possível agora no momento, mas esse possível com dedicação, com constância. É você escolher o que realmente você consegue. Mas escolhe mesmo, se escolhe, escolhe um espaço. E se você puder, coloca na sua agenda, coloca post-its. E uns anos atrás, eu li um livro muito chato, mas um conteúdo muito bom. É um livro pequenininho, assim, ó. Assim que eu falo assim. É um livro fininho e desse tamanhozinho, assim. De capa vermelha. O nome do livro é Celebrando a Disciplina. Um livro chato, mas que a chatice dele está até hoje na minha mente. Que ele fala sobre a questão da constância, da disciplina, de você fazer essa repetição e você provocar isso em você, né? Então ele fala: hoje você precisava levantar da cadeira. E aí você levantou da cadeira. Amanhã você vai levantar novamente da cadeira e vai propor 2 passos à frente. Próximo dia você levanta da cadeira e dá 2, 3 passos a mais. Aí eu mais um dia, você continuou levantando da cadeira, dando 1, 2, 3 passos a mais e levantando as mãos para o alto. E aí você teve o quê? Uma continuidade, constância e evolução. Continuar. Então é isso, gente. E sobre amanhã, nós vamos continuar. Amanhã eu vou entrar no digital. Vou falar um pouquinho sobre o digital, o que é o mundo digital, como você se colocar, se propor abrir um negócio no digital, começar no digital. O tema de amanhã é sobre começar no digital. Deixa eu só buscar aqui que eu tenho o tema anotado. Vou falar na íntegra para vocês. Só um momentinho.
Amanhã é sobre viver do digital. Então, a gente vai falar como sair da casa para construir a renda através digital, essa questão de como através, né, do trabalho, você trabalhando de casa, você sair de casa, porque o digital, você pode estar em casa, mas seu produto pode estar em vários lugares do mundo. E como eu sempre falo isso, porque eu achei impressionante quando recebi o aviso de vendas para Bogotá. Então é isso, meu povo. Eu quero agradecer de coração a sua presença no nosso encontro de hoje. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigada mais uma vez pela confiança. Hoje, novamente, foi uma conversa, uma reflexão. A gente está trabalhando em mentalidade nesse tempo. Amanhã vamos continuar trabalhando mentalidade, mas a gente vai falar sobre o digital para que você possa entender como funciona esse mundo e ver se você se encaixa nele, como as coisas funcionam. E amanhã te vejo. Que Deus te abençoe e muito obrigada. Como a gente termina fazendo festa, eu vou fazer festa sozinha. Aê! É. Vou jogar também uns emojis aqui. Vai, Pri, emoji para alegrar essa mulherada. Essas mulheres aí de valor guerreiras, que a gente vai continuar sempre. Beijo, beijo, ó. Deus abençoe cada uma de nós.